Rotas e ritmos. Rotas e ritmos. Rotas e ritmos com Mari Chaves na The Wall FM. Essa mina foi para África do Sul, é isso, Cape né? Town. Fui para Cape Town, na África do Sul. A gente chama de Cidade do Cabo, né? Mas o nome correto é Cape Town. E eu fui para lá porque eu comecei a pesquisar algum lugar para fazer intercâmbio. Fui fazer um curso de inglês, fiquei quase 40 dias lá. E eu escolhi a África do Sul. Um dos fatores foi econômico, porque acaba saindo mais barato do que ir para a Irlanda ou algum desses outros roteiros que são bastante conhecidos também pelos brasileiros, né? Então, um dos fatores foi pela questão econômica. E um outro fator foi que a cidade é muito bonita, é linda, tem muita coisa legal para se fazer em Cape Town. As praias são gostosas, não são super... não são assim muito populosas, né? populosas, obrigada, isso. O feijão não tem sal, é doce. Essa foi a parte que eu não gostei muito. A comida lá é boa, sim, mas eu senti saudades da comida brasileira em alguns momentos. Você queria um feijão com sal, feijão salgado. Eu achei o tempero deles meio adocicado, né? Aí teve um outro dia também que eu fui num restaurante lá e pedi um prato bem simples mesmo. Era um prato com arroz e tinha um espeto com frango e pimentão, mais algumas coisas assadas. E aí veio um limão quase inteiro, assim, grelhado. Eu fiquei olhando para aquele limão e pensando, o que eu vou fazer com esse limão? Será que eles comem isso? Né? E aí, o limão é pra quê? Não, o limão eu não comi, né? Eu comi o resto, o limão eu deixei lá no cantinho, não comi. Mas eu achei curioso, né? Falei, nossa, quem come um limão grelhado? Eu como. Bom, o Simeonato tá na live. Olá, Simeonato. Tá perguntando o nome da apresentadora, Mari Chaves. Mari Chaves, acompanha aí com a gente no próxima quinta-feira, começando oficialmente o Rotas e Ritmos. Bom, Mari, eu tenho algumas fotos, umas fotos suas que você tirou lá em, como chama a cidade? Cape Town? Cape Town, isso. Vamos lá. Eu vou colocar as fotos e você vai falando onde é, com quem é, aqui. Ok. Essa primeira foto é no Ardenne Garden, que é um parque mais ou menos próximo da escola onde eu estudava. Eu fiquei hospedada a maior parte do tempo no bairro de Claremont, justamente porque a escola ficava nesse bairro. Então, teve uma sexta-feira que a gente saiu da aula e fomos tomar um sorvete aí nesse parque. Foi um dia bem, bem gostoso. E como é o clima lá? Quente que nem aqui ou não? Não, o clima lá, mesmo nos dias que faz sol, eu não senti calor, porque venta muito. Nessa cidade, né? Nessa cidade, Joanesburgo é bem mais quente. Tanto que o dia que eu vim embora, no aeroporto de Joanesburgo, eu senti bastante calor. Mas em Cape Town tem muito vento. É um clima bastante inconstante. Para você ter uma ideia, teve um dia lá que foi, inclusive no último domingo que eu fiquei lá. Choveu de manhã, depois abriu o sol, deu para pegar praia. Depois, no final da tarde, lá por umas 5 horas da tarde, choveu de novo, uma garoa fina. Então, tem essas coisas que acontecem lá. O clima ele é meio inconstante. Você aprendeu alguma coisinha? Aliás, você aprendeu, claro, né? Sim. Mas deu para desenvolver legal o inglês lá? Little. Little. Porque eu fui com inglês zero. Sério? Eu fui zero, assim, eu tinha feito um curso aqui de um semestre, mas curso que você só frequenta aula de sábado, não estuda durante a semana. Então eu cheguei lá praticamente com inglês zero, só sabendo falar coisas básicas do tipo please, excuse me e tal. E aprendi bastante, sim, porque... convivência, né? Convivência, né? Pouquíssimas pessoas falavam português. Tinha, sim, gente que falava português, tinha alguns angolanos. Conheci dois brasileiros lá na escola também. Mas nessa escola que eu estudei não tinha muitos brasileiros. Isso foi uma vantagem, né? E uma coisa legal que eu fiz também foi de me hospedar em várias casas diferentes. Ao todo eu fiquei hospedada em 5 casas diferentes lá. Então eu pude conviver
com diferentes pessoas e também conhecer rotinas diferentes, né? É uma coisa engraçada, assim, coisa que a gente não pensa antes de viajar, que eu cheguei lá e eu achei bem diferente. A cozinha, o funcionamento de uma cozinha na África do Sul, por exemplo, eu achei bem diferente como daqui. Que é? Olha, a primeira casa que eu fiquei lá, o fogão não tinha chama, assim, que nem aqui. Era uma chapa que esquenta. Ela demora um pouco para esquentar, mas também depois que esquenta é uma maravilha, né? Cozinha rapidinho. Mas a maioria das casas lá, o fogão você não vê a chama, é essa chapa, assim, no local do suspiro. Eles também usam muito lá uma garrafa para esquentar água. Eles têm muito hábito de tomar café solúvel. Então, é uma garrafa elétrica, você coloca a água e liga, ela esquenta. Eu queria tomar esse café de lá, viu? É gostoso, mas eu ainda prefiro o nosso. Mais algum detalhezinho, mais alguma curiosidade da viagem? Aqui, no avião, teve alguma curiosidade, alguma coisa estranha? Não, né? Não, no avião não teve nada de estranho. Teve alguns momentos de turbulência, sim, mas eles sempre avisavam, né, que iam passar por turbulência, mas eu sou bem tranquila. Acalma em si, nós vamos passar por uma turbulência. Como que acalma quando o cara vai... Eu sou muito tranquila em relação ao avião, não tem problema nenhum. Decola, pousa, e eu não tenho esse problema. Não teve medo hora nenhuma? Não tive medo. O que eu tive foi cansaço mesmo, porque são muitas horas de voo. E eu sou pequenininha, então eu encosto lá atrás, o pé não apoia 100% no chão. Aí eu começo a ficar com dor no joelho, né? Então, é ruim pra quem é muito grande. Eu fico com dó dos caras que têm umas pernas enormes e que não cabe direito. Deve ser pior. Né? Mas pra mim, que sou pequenininha, também às vezes acaba a posição ficando um pouquinho desconfortável. Eu não consegui dormir nem 1 minuto na volta. Na ida eu ainda consegui dormir 1 horinha. Na volta eu não consegui dormir nada. Na volta você não dormiu nada? Não dormi nada. 10 horas de viagem? 10 horas de viagem. Eu fiquei, na verdade, 23 horas sem dormir. Foi bem cansativo a volta. Então medo não teve não, né? Não, medo não. Uma outra curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas tem 5 horas de diferença daqui para África do Sul. Então agora, aqui são quase 6 da tarde... Lá já são quase 11 da noite. Né? Então, às vezes, eu falava com o pessoal daqui pelo WhatsApp. O pessoal estava tomando café da tarde, eu já estava finalizando o jantar. Enfim, tem essa diferença de horário aí de 5 horas de diferença. Tá, e chegando lá, qual foi a primeira impressão? A primeira impressão foi muito positiva. Você já sabia, né, do que você iria ver, né, enfrentar, né? Não, nem tudo eu sabia. Não, nem tudo por exemplo? O que eu não Alguma sabia, coisa que te assustou? O que eu não sabia era a questão de segurança. Que a cidade ela não é muito segura. A gente pode fazer um comparativo com o Rio de Janeiro. Essa questão de assalto, pequenos furtos, ela pode acontecer com uma certa constância. Então, todo mundo que conversava comigo, o pessoal da escola, o pessoal das casas onde eu me hospedei, sempre falavam para tomar cuidado, né? Take care. Para tomar cuidado. Take care. Take care. Para não ficar assim com o celular na mão, na rua, né? Teve momentos que eu estava com a minha câmera profissional, minha câmera fotográfica, e eu preferia às vezes não gravar, dependendo do lugar que eu estava. Em Waterfront, por exemplo, eu vi uma apresentação de um grupo de música tradicional da África. Uma apresentação muito bonita. Eu gravei 5 segundos só para matar aquela vontade. E já desliguei a câmera logo e guardei, porque eu fiquei realmente apreensiva. Sem ela. Porque a gente não é só as pessoas falando, você também vê movimentações suspeitas, né, na rua. Eu cheguei a presenciar os policiais correndo atrás de um cara um dia que eu estava indo para a escola. Então tem essa questão, mas não é assim também, né, pavoroso. É que você tem que tomar cuidado mesmo. Assim como aqui no centro de São Paulo, às vezes também você não pode ficar dando sopa com as coisas, né? Mas tem essa questão, sim, tem que tomar cuidado. Eu preferi não andar de trem lá, porque falaram que não é seguro, que tem esse risco de assalto nos trens. Então eu sempre me locomovia de Uber. O que eu usei de transporte público foi a lotação, que eles chamam de táxi lá.
Mas que é uma lotação. Uma lotação. Isso, é. Carros novos, velhos. Velhos, assim, não é confortável, mas é super barato, né? Então, em alguns momentos eu usei porque eu não estava sozinha. Estava com mais gente. E Uber é legal também? Uber funciona bem. Funciona bem? Funciona bem, tranquilo. E a internet de lá, como que é? A internet de lá, no geral, não é muito boa, mas assim, eu senti diferença. Teve casas que eu me hospedei que o Wi-Fi funcionava super bem, bacana, não ficava caindo. Teve casas que tinha problema com Wi-Fi, então eu não sei se é o plano ali que a pessoa fez, o quê. Mas não cheguei a ter problemas em relação. Uma coisa também, uma curiosidade lá, é que eles têm muito mais consciência de economia com água do que a gente. É? Sim, porque eles já tiveram muito problema sério. Em 2017, eles sofreram a maior seca de todos os anos. Então, é muito comum lá... Engraçado que aqui também foi, né? Aqui 2017. também foi 2017, teve antes também, acho que em 2013 a gente teve um racionamento de água aqui em São Paulo, né? Mas eu acho que as pessoas não se conscientizaram ainda aqui, não faz tanto reutilização da água como eu percebi eles fazendo lá. Então lá é muito comum nas casas sempre ter um balde no banheiro para você recolher aquela água fria até esquentar o chuveiro, né? Vai caindo uma água. Eles deixam um balde ali para você recolher aquela água, para utilizar em outra coisa depois. Não são de ficar o tempo todo com a torneira aberta. Eu percebi essa economia aí em relação à água. Achei muito bacana. Tem mais fotos aqui. Eu queria que você me dissesse que lugar que é esse aqui, essa escada. Tá. Isso daí foi em Waterfront. Waterfront? Isso. É uma cidade? É um bairro. É um bairro de Cape Town. Cape Town. Fica na região central de Cape Town. E próximo daí você consegue acessar os ônibus turísticos. Tem uns ônibus vermelhos de 2 andares que eles fazem os passeios turísticos. Eles passam em vários pontos turísticos. Você paga o valor da passagem, aí você desce onde você quer descer, fica o tempo que você quiser ficar, depois você entra em outro ônibus com aquele mesmo bilhete. Então são vários ônibus que vão passando, né? E vale super a pena fazer esse passeio, eu gostei muito. Foi a partir desse passeio que eu desci na Table Mountain. Aí tem uma outra foto aí, que é na Table Mountain. Essa de onde sai o teleférico que vai até o topo da Table Mountain. Eu cheguei até a comprar o ingresso, eu ia fazer o passeio nesse dia, mas ele foi cancelado por conta do vento. Eu não sei até quantos quilômetros de vento eles fazem o passeio, eu não verifiquei. E depois de ficar mais de 1 hora na fila, foi cancelado e aí eles devolveram o dinheiro e eu acabei entrando no ônibus. O vento estava muito forte? Eu achei que não estava tão forte, mas se eles que entendem, né, não achavam seguro continuar fazendo, aí fazer o quê? Paciência, né? Então, uma dica interessante, para quem for para lá algum dia, for fazer o passeio da Table Mountain, que é um clássico, né, tem que fazer, entra no site da Table Mountain e acompanha, porque eles vão atualizando constantemente as condições climáticas, né, como que está fluindo. Outra dica interessante, se a pessoa for fazer um intercâmbio lá, pede na escola a carteirinha de estudante, porque aí você consegue pagar metade do valor do ingresso na Table Mountain. O ingresso cheio até 1 da tarde custa 360 rand, que é a moeda deles lá. A partir da 1 cai para 300, então à tarde é um pouquinho mais barato. E se você for estudante, você vai pagar metade disso, que é 150 rand. Ok, e essa galera aqui, quem são? Essa galera aí, a galera que fazia o curso comigo, alguns já voltaram para os seus países também, como eu, alguns ainda estão lá. Então aí da esquerda para a direita tem o Tárcios, que é angolano, ele ainda está lá no curso. Atrás dele tem o Roberto, que é brasileiro, voltou ontem para o Brasil, ele é do Rio de Janeiro. Na frente, sentada, é a professora, a Dani. E ao lado da professora tem a Warda, que é francesa. Ela também não está mais na escola, mas continua fazendo curso de inglês. Ela realmente está morando em Cape Town. Depois, do lado do Roberto, aí tem o Abdullah, de camisa azul. Abdullah, que é da Arábia Saudita.
Do lado do Abdullah tem o Hélio, que é do Congo, e eu aí, na frente do Hélio. E essa aqui quem é? Essa deve ser a professora. Não, essa é a Warda, é a francesa. É que aí ela tá com um acessório no cabelo, tá diferente, mas essa é a Warda, francesa. Mais uma foto aí com a turma. Isso. Né? Aí nessa foto aí, quem que tá? Que não tava na outra. Tem a Dina, que é do Congo. Eu não tô conseguindo ver direito daqui. Tem a Joy, que é uma coreana. Que, nossa, ela é maravilhosa. Eu gostei muito da minha turma. O pessoal é muito caloroso, muito afetivo. Então tem a Joy, quem mais que tá aí? Deixa eu voltar. Você tá um pouco longe também, né? Do lado da professora tá... esqueci agora o nome dela, deu branco, mas ela é do amigos. Congo também. Enfim, eu tenho conversado com alguns deles, alguns mais, outros menos, né? Mas alguns eu tenho mantido contato. E isso que é o bacana de quando você faz um intercâmbio, porque realmente te estimulam a usar o inglês, porque todo dia alguém me manda mensagem de lá. É o uso diário. Isso, e aí se manda uma palavra que eu ainda não conheço, eu vou pesquisar, entendeu? Manda um expressões. Áudio. Isso, manda um áudio que aí eu vou constantemente, né? Vai continuando o meu estudo, então é muito bacana. Maravilha. Saía de manhã lá para tomar um café, como que é o café lá? É parecido com o café daqui? Um curso era de manhã, então normalmente eu tomava café em casa mesmo e às vezes no intervalo na escola tinha uma máquina de café lá que eu quase fiz estrago com essa máquina de café porque você tinha que colocar a caneca, né, de baixo. É diferente dessas máquinas que a gente está acostumado aqui, que sai o copinho de plástico. Lá você tinha que colocar a caneca de baixo. Então, várias vezes eu lembrei assim no último segundo e peguei a caneca. Mas e o café, o sabor, como que é? Diferente, muito diferente, é diferente. Daqui? É diferente. Até você encontra também café solúvel, assim, café normal para você coar e tal no mercado. Você encontra. Mas é costume deles usar mais o café solúvel mesmo. E tem o pingado também, como tem aqui? Café com leite? Tem café com leite também. Para comer, o que é? Tem pastel, tem biscoito, o que é lá? Tem McDonald's, que nem tem aqui, tem McDonald's normal. Esses salgados assim, não cheguei a ver. Pastel, coxinha, essas coisas eu não cheguei a ver. Mas eles têm outras comidas, assim. Eles vendem assim, muito frango e fritas, né? Frango e batata frita, assim, às vezes, tipo, num potinho. Sanduíche mesmo, linguiça que eles chamam de salsicha, né? E ela tem um sabor diferente da nossa linguiça. Às vezes eles vendem isso também assado. Aí você encontra assim na rua de camelô pacotes de biscoitos, vários tipos de biscoitos diferentes. Teve uns biscoitos bem gostosos que eu comi lá. Uma coisa que chama atenção é que as frutas e verduras, elas são muito frescas, muito bonitas. Você não vê nos supermercados nada feio, assim, nenhum tomate com um machucadinho. Não, é tudo muito lindo, tudo muito bonito, e relativamente barato, né? Relativamente barato. Agora, quando você vai comer num restaurante, aí já é um preço normal, um preço de um prato normal aqui, não é? Eu não achei tão mais barato como algumas pessoas falaram em vídeos que eu assisti antes de ir para lá. Uma dúvida muito grande que eu tive quando eu estava planejando a minha viagem era quanto eu gastaria por dia com alimentação e transporte, né? Porque todo mundo só falava que era muito barato, mas eu não tinha essa ideia, né? Hoje, eu sugiro para alguém que vai para fazer intercâmbio, não para quem vai para fazer turismo, vai ficar só uma semana, mas para uma pessoa que vai para ficar bastante tempo, um mês ou mais, e não vai ficar fazendo passeio todo dia. Eu penso que 300 rand por dia para alimentação e transporte é um valor ideal, assim, para você não passar perrengue, né? Agora, no dia que você vai fazer um passeio, obviamente você vai gastar muito mais. Por exemplo, o passeio
do ônibus turístico, só o ticket do ônibus é 245 rand. Para ir lá na Table Mall, tem aqueles valores que eu te falei. Então, assim, um dia que você vai fazer um passeio, você vai gastar muito mais. Mas um dia que você vai só estudar e dar um rolezinho por aí por perto mesmo, de 200 a 300 rand é um valor, assim, por dia. Para você gastar por dia é um valor razoável. Lembrando que a moeda deles ela é bem inferior à nossa, né? Então, para cada R$1 nosso, equivale mais ou menos 3,5, 4 rand. Né? Então você trocou então, você comprou os rands. Comprei, né? Os rands, eu comprei aqui no Brasil mesmo, troquei em casa de câmbio aqui já mesmo, comprou aqui. E já levei para lá. Eu não quis fazer o cartão pré-pago, é uma opção que as pessoas têm, né, de fazer cartão pré-pago também. É uma opção bacana até, porque vai que de repente, né, não é muito seguro levar só dinheiro, enfim, né, tem que ter uns cartões de crédito também. Então eu levei dinheiro e cartão de crédito. Mas tem essa opção também, né? De você, quando vai para um outro país, você fazer um cartão pré-pago e aí você colocar dinheiro nesse cartão pré-pago. Uma outra coisa também, e a balada lá? Balada à noite, como que é? É agitadíssimo lá? Não é agitado? Vai até altas horas? Que tipo de música toca lá? Antes de eu te responder essa pergunta, só falar, se alguém quiser mandar perguntas, curiosidades sobre a Cidade do Cabo, manda aí que a gente, dentro do possível, dentro da minha experiência, eu respondo. Teve uma experiência diferente lá em relação à balada. Eu não sou muito baladeira, não sou de sair. Aqui em São Paulo eu saio pouquíssimo à noite. Mas como eu estava lá, estava de férias, eu queria ter essa experiência. Embora todo mundo fale que é meio perigoso, eu falei, não, pelo menos um dia eu vou na balada. E aí fui um dia... com o pessoal da Angola que me chamaram para ir, e era um clube bem pequeno. Quando eu vi as imagens na internet, eu não fiz ideia que fosse um local tão pequenininho. Era bem pequeno. E uma coisa que eu senti é que, embora o apartheid ele tenha acabado no papel, na prática, no dia a dia, dependendo do lugar, você pode sentir, sim, uma diferença de tratamento em relação a pessoas brancas e pessoas negras. Nesse clube que eu fui, tinha pouquíssima gente branca. Eu encontrei mais uma brasileira, que era branca, e também um cara gringo, não sei de onde que ele era, que era branco. O resto era todo mundo negro. E aí foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu não era tão benquista num lugar. Não vou dizer que alguém me fez alguma coisa de mal, que alguém olhou feio para mim, mas as pessoas, por exemplo, não sorriam de volta quando eu sorria. Olhava para alguém, sorria, indiferente se era homem, se era mulher, não recebia de volta. Esse foi o único lugar, foi só nesse clube. Parecia que realmente era um clube só para negros. Ainda sabe? Tem um resquício do ressentimento, né? Assim, uma coisa que a minha colega angolana falou para mim é que ainda tem um ressentimento muito grande em Cape Town por conta dessa questão do apartheid. Então, assim, é claro, existem pessoas negras às vezes que não que vão ficar com essa cisma com quem é branco, né? A gente entende, enfim, foi diferente, foi interessante sentir isso, né? É triste a gente saber que existe ainda, né, essa coisa, mas foi bom ter tido essa experiência, né? Se alguém me contasse, eu não saberia como é sentir na pele. E as músicas que tocavam, eu não conhecia nenhuma. Mas tá bom, Mari, quer falar mais alguma coisa? Não, é isso. Acho que eu falei bastante de Cape Town, né? Falei um pouco de custo, economia, segurança, comida. Resumindo então, quanto você gastou nessa viagem toda? Aí junta tudo, a passagem de avião, onde você ficou? Você foi de intercâmbio, né? Mas eu fiz tudo sozinha, não contratei agência. Então, eu entrei no Airbnb, contatei uma pessoa, fiz a reserva na casa dessa pessoa. Essa pessoa me indicou a escola, então eu fechei com a escola sozinha. Eu comprei minhas passagens sozinha, fiz tudo sozinha, e o valor da minha viagem toda ficou muito mais barato
Eu posso dizer que metade do que ficaria se eu fosse por agência. Ficou menos de 10 mil reais. Eu fiquei lá quase 40 dias. Fiz o curso. Não, quanto ficou então? Tudo, a viagem toda? Menos de 10 mil. Menos de 10 mil. Ficou menos de 10 mil. Tá, com passagem. O que ficou mais caro foi a hospedagem mesmo, porque eu fiquei quase 40 dias. Então, acho que deu... Tá no valor legal, né? 2.500 de hospedagem. De hospedagem deu mais ou menos 2.500. O resto foi passagem, translado lá, enfim, Uber, comida. O curso eu achei super barato. Eu gastei 4.700 rand no curso, equivale mais ou menos 1.200 e poucos reais. Esses 10 mil você está contando com o curso? Com tudo. Legal. Por isso é importante falar, porque os meus amigos falam assim, você deve ganhar super bem, que você vive viajando. Não, eu viajo gastando pouco. Por isso que eu estou fazendo esse programa com dicas de viagem. É para quem não tem dinheiro viajar. Você não precisa ganhar muito e acumular fortuna para você depois curtir. Você pode viajar sendo pobre. Tem viagens que eu faço que eu gasto menos de 400 reais, 500 reais. Mari, obrigado pela sua presença aqui. Esperamos você na quinta-feira às 2h da tarde em uma live do Rotas e Ritmos. E depois também o programa completo musical no aplicativo. Isso. Tá bom? O pessoal aí dá essa força, assistir, acompanhar o programa, divulgar também, enviar o link aí para os contatos, para os grupos de WhatsApp, para que a gente tenha aí um público legal na nossa programação. Com certeza. Pessoal, tchau, obrigado. Vocês vão ficar agora com a programação musical da rádio, tá? No aplicativo. Ótimo final de semana para todo mundo.